Boa noite, então, senhores. Apareceu um aqui na tela. Deixa eu ver quem que é esse que apareceu aqui na tela. É o Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, me faça companhia aí, senão só fico olhando letras aqui, fotos, ninguém interage comigo. Eu fico meio para baixo. Obrigado, Jefferson, pela sua companhia. Ao menos um quer se socializar. Então vamos lá. Bom, senhores, nas outras disciplinas também. O que é nas outras disciplinas, Marcos? Não entendi. Ah, o pessoal está diminuindo, é isso? Tá vindo menos gente, é isso? Caiu o número de alunos. Tá, mas caiu assim porque eles saíram da universidade ou porque não estão matriculados, mas não estão vindo? Enquanto o pessoal que me responde, eles estão matriculados, diz o Marcos. Então não está vindo, então, né? Não tá vindo. Bom, daí não dá para saber, né? Se é chatice da aula ou se é desinteresse mesmo do aluno, né? Mas vamos lá. Bom, senhores, antes de começar a aula de hoje, né? Boa noite, tudo bem? Já vamos começar essa aula já passando os trabalhos deste bimestre. Tá? Eu mandei um e-mail hoje para o Marcos e pedi para que ele repassasse a todos os alunos. Né? Que ali contém, nesse e-mail, o nome desses dois trabalhos, o que tem que conter nesses dois trabalhos, o que vocês têm que abordar nesses dois trabalhos, quantidade de páginas mínimas e máximas, normas da BNT, prazo para entrega e local da entrega. Tá? Funções aí básicas de uma obrigação. Tá? Então o Marcos ele vai repassar para vocês esse e-mail. E para não dar assim, os problemas que eu vi com os trabalhos do primeiro bimestre, então eu já coloquei assim o que vocês têm que abordar. Né? E obrigatoriamente tem que abordar aqueles pontos que estão ali no e-mail. Obrigatoriamente. Se faltar esses pontos, falta nota também. Vai haver o desconto proporcional. Tá? E daí as coisas ficam meio regradas, né? Todo mundo faz mais ou menos igual, segundo as mesmas diretrizes. Né? Esses trabalhos, eles vão valer cada um deles, né? Valem 2 pontos, exatamente como a gente procedeu no bimestre passado. A prova vale 6. Chegou mais um aqui. A prova vale 6, né? E os trabalhos, no somatório, eles valem 4, né? Cada um valendo 2. Então, isso é muito simples, né? Muito simples, porque nós já procedemos assim em relação ao bimestre passado. Agora só, evidente, muda o tema, né? O tema que nós estamos estudando nesse bimestre. Então, Marcos, quando você tiver acesso ao seu e-mail, né, por gentileza, eu encareço que você tão logo repasse aos demais alunos. Tá? O prazo para entrega, senhores, as nossas provas, elas começam... A nossa prova é dia 1º de dezembro. Né? Nossa prova é dia 1º de dezembro, segundo o calendário, né, que me foi passado. É uma terça-feira. Então, eu coloquei o prazo para o domingo anterior, né? Ou na segunda-feira, agora não me lembro, mas assim, é bem um pouquinho antes da prova, para todo mundo ter tempo de fazer, né? São 2 trabalhos relativamente simples, né? Não tem problema nenhum. Né? Bom, se vocês daí tiverem dúvidas, né? Meu e-mail vai estar à disposição. Vocês podem perguntar para o meu e-mail, perguntar para o Marcos. O Marcos manda para mim, tá? E a gente vai tocando o barco assim. Tá bom? Opa, apareceu mais um aqui no vídeo para fazer companhia. Tem o Anderson que apareceu. Pronto, já dá para fechar um truco já depois.
Então vamos lá, senhores. Nossa aula de hoje é uma aula que é bacana, é um tema muito legal. Ele chama responsabilidade civil extracontratual do Estado. Responsabilidade civil extracontratual do Estado. O materialzinho eu deixei lá para vocês no site, é um material de estudo, né? Tá lá no site para vocês fazerem o download e acompanharem aqui. A aula de hoje é uma aula mais bacana, assim, sabe? É um tema que eu particularmente tenho um apreço especial por ele. Ah, bom, vocês, aonde é que isso se insere, né? Esse tema se insere, é evidente que é direito administrativo, né? Mas imaginem, né? Que vocês estão dirigindo o seu carro, por exemplo, vocês trabalham, sei lá, de Uber, alguma coisa assim, e vocês são atingidos por um veículo, um bem público, um veículo, por exemplo, federal, estadual, dirigido, evidentemente, por um agente público, né? Tem que ter alguém dirigindo, ele não se autodirige, né? O poder público ainda não comprou o carro da Tesla ainda. Então, os carros todos do poder público ainda são dirigidos por seres humanos, né? Então, imagine que você está em deslocamento com o seu veículo particular, e no cruzamento qualquer entre ruas, você seguindo todas as regras de trânsito e tal, você é aborrado por uma viatura, um carro, né? Pode ser um carro de polícia, uma ambulância, um carro da Receita, né? Pode ser qualquer coisa, desde que seja público e conduzido por um funcionário público no exercício de suas funções, né? Ele bate no seu carro, faz um estrago no seu carro, né? Veja, lá no direito civil, né, senhores, lá no direito civil, não sei se vocês tiveram responsabilidade civil, acenem com a cabeça, sim ou não? Não, acho que não. Acho que quem dá isso aí é o professor Rafael, não, né? Acho que não. Lá tem uma regrinha, lá no Código Civil, que diz assim, aquele que causa, por ação ou omissão, né, dano a terceiro, prejuízo a terceiro, tem a obrigação de reparar o dano, né? O dano material, né, o dano moral, o dano estético, tem a obrigação de reparar o dano em todas as suas esferas, né? E imagine que nesse caso concreto, exemplificativo, é apenas danos, são danos apenas materiais no veículo, né? No veículo. Só para facilitar, né? Bom, senhores, e aí? Quem que vai pagar? Ou não paga? O Estado paga ou o Estado não paga, né? Esse conserto aí do teu carro. Nossa, professor, além do conserto eu vou ficar uns dias parado, eu uso o carro para fazer Uber, não sei lá, então tem lucro cessante também. Quem que vai pagar esses dias teus parados? É o Estado? Será que o Estado paga ou não paga? Será que é o funcionário público que estava conduzindo? Né? Será que ele tem alguma imunidade em relação a isso? Ah, professor, quem vai pagar é a sociedade, porque a gente já paga os tributos, não sei o quê. Na verdade, eu que vou estar me pagando, um pedacinho disso aí sou eu que estou me pagando, né? Então, e aí, qual que é o raciocínio? Né? Essa é a nossa aula de hoje, senhores. Essa é a nossa aula de hoje. Ela sai desse simples exemplo. Evidentemente que com bastante teoria e com bastante técnica jurídica, né? Porque não é tão simplista quanto esse exemplo. O exemplo ele só serve para inseri-los na temática. A técnica eu vou passar aqui para vocês. Bom, senhores, a aula de hoje então chama-se responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil, né? Não é responsabilidade penal. Não é responsabilidade penal, é responsabilidade só civil. E responsabilidade penal, né? O que é responsabilidade civil? Responsabilidade civil é toda aquela que não é penal, nem administrativa, nem funcional. A gente pode dar um conceito por exclusão assim. O que é responsabilidade penal? É aquela que advém da prática de uma infração penal, de um crime, de alguma contravenção penal. As sanções são privativa de liberdade, multa e as substitutivas, né?
Então, a responsabilidade civil, ela sempre desemboca, né, em dinheiro, né, em reparação pecuniária. Né, quanto custa esse dano? Quanto custou esse conserto? Ah, custou 5, 10 mil reais o prejuízo que você me causou. Então, esse é o valor que você vai ter que me indenizar. Evidentemente que algumas categorias de danos, né, que eles não são tabelados do ponto de vista financeiro, né? Diferente de você chega e leva um carro na concessionária, o cara te passa um orçamento, quanto custa uma lanterna, quanto custa isso, um pneu, a pintura, a mão de obra, ele te passa o orçamento de cada um. Agora, quando, por exemplo, um acidente de carro é uma modelo, por exemplo, que tá transitando, que é a vítima do acidente, ela sofre uma lesão no rosto, né, uma lesão profunda no rosto, que lhe impede de trabalhar, né, então isso é um dano estético, né, pode até ter lucro cessante, quanto custa, né, a valoração de um dano estético, né? Imagina que a pessoa perca um braço, perca um dedo, perca um membro, né, perca um olho, uma coisa assim, quanto custa um olho, né? Não tem isso, né? A valoração aqui já não é mais assim retributiva, né? É compensatória, né? Isso vocês vão ver lá em responsabilidade civil. Mas tudo isso são coisas de responsabilidade civil que eu estou trazendo para vocês, porque a responsabilidade que nós vamos estudar hoje é a responsabilidade civil, não é penal. E não é a responsabilidade civil dos particulares, porque a responsabilidade civil dos particulares, os particulares que agindo ou se omitindo causam danos a terceiro, eles são obrigados a reparar esse dano. Isso é regra de Código Civil, é direito civil, não tem nada a ver com a gente. Nós vamos estudar a responsabilidade do Estado, a responsabilidade civil do Estado. Então, o Estado, nas suas ações, quando ele age, né, através dos seus agentes públicos, ele pode causar danos a terceiros, né? Esses terceiros podem ser os particulares e pode ser, inclusive, o próprio Estado. O servidor público ele pode causar prejuízo para o próprio Estado. Por exemplo, se eu estou conduzindo uma viatura da Receita e bato no carro de terceiro, né, eu produzi uma lesão, né, no patrimônio, um prejuízo no patrimônio particular e no patrimônio público, porque a viatura foi danificada. Né? Então, com a minha ação, no exercício das minhas funções, causei dano a terceiro. Né? Então, a gente fala terceiro para abranger tanto o particular quanto o Estado também. A responsabilidade é civil, ela se resolve em dinheiro. Né? E assim, a responsabilidade civil é do Estado. Né? Embora a gente até na aula passada a gente tenha conduzido a disciplina falando de administração pública. Então a gente fala poder de polícia da administração, organização da administração pública, poder de polícia da administração pública, poderes da administração pública, atos da administração pública, atos administrativos. Veja, tudo administração pública. O tema de hoje, senhores, é mais abrangente. A gente vai estudar a responsabilidade civil do Estado. Do Estado. Né? Por que a gente tem que nominar Estado? Porque tecnicamente é o correto. Porque a administração pública, senhores, como vocês viram, ela não tem personalidade jurídica. Né? Não tem personalidade jurídica, a não ser as entidades que a compõem. Mas ela em si não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é o Estado. Né? Então a responsabilidade que a gente vê aqui é do Estado. Né? E é porque também se fala em responsabilidade do Estado e não da administração pública. Né? A administração pública, como a gente viu também, ela é concentrada dentro do Poder Executivo. Isso não significa que dentro do Legislativo e Judiciário não tem uma pequena administração pública para dar conta das funções administrativas que de forma secundária esses dois poderes praticam. Né? Eles têm. Por que a gente fala em responsabilidade do Estado? Para abranger não apenas os atos praticados pelos agentes públicos que estão dentro do Poder Executivo, mas aqueles também que estão dentro do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário. Tá? Então, só através da nomenclatura da aula de hoje, do tema da aula de hoje, a gente consegue passar uma série de informações. A responsabilidade é civil, ela é do Estado, e por fim, senhores, ela é extracontratual. Por fim, nada, porque não é um negocinho. Ela é extracontratual. O que significa isso? Bom, senhores, nós temos dois tipos de responsabilidade civil, né? A contratual e a extracontratual. A contratual é aquela que nasce, em que os indivíduos, né, envolvidos, eles têm um vínculo contratual.
né, entre si estabelecido, né? Um contrato pré-existente ao ato ilícito, né? Ao ato que descumpre alguma obrigação contratual. Então, nós temos um contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de comodato, contrato de cessão de uso, contrato qualquer. Existe um vínculo anterior, um vínculo jurídico que liga essas duas pessoas e que impõe a essas duas pessoas uma série de obrigações ou deveres e direitos umas para com as outras. Né? E quando uma dessas partes ela descumpre a sua obrigação, ela pratica um ato ilícito. E nos termos desse contrato, ela vai ser obrigada a indenizar a outra parte. Pois bem, senhores, o Estado, no exercício das suas funções, ele celebra contratos com particulares, inclusive com ele mesmo. Tá? Ele mesmo, assim, meio entre aspas, né? Órgãos públicos celebrando contratos entre si, autarquias firmando contratos com órgãos públicos, isso é perfeitamente normal, perfeitamente possível. Tá? Mas o Estado aqui, visto nessa perspectiva maior, né, ele celebra contratos com terceiros, com particulares ou com o Estado. Né? E caso o Estado, durante a execução desse contrato, descumpra alguma de suas obrigações, ele vai ser responsabilizado, assim como o particular que com o Estado descumpriu alguma obrigação. Né? Daí vai ser responsabilizado nos termos do contrato. A aula de hoje não é sobre responsabilidade contratual. A aula de hoje é sobre responsabilidade extracontratual. Prática de atos da vida civil pelo Estado que causam prejuízos a terceiros. O fundamento dessa responsabilidade não é o contrato, porque não existe contrato. O fundamento dessa responsabilidade está no artigo, mais especificamente no parágrafo de um artigo da Constituição Federal, de 88. Tá? E mais uma coisa, né, senhores, quando a gente fala de responsabilidade, né, a gente tem em mente a ideia de que aquilo que causa prejuízo, né, geralmente é alguém que pratica um ato ilícito, um ato contrário à lei, né? O agir da pessoa está em desconformidade com a lei. Ele não tem respaldo normativo para ter praticado aquela conduta, né? Então, em assim agindo, ele causando um prejuízo a alguém, ele é responsabilizado a indenizar a outra pessoa. Né? Então, quando a gente começa a falar em responsabilidade civil, vem à nossa cabeça a ideia de que somente são indenizáveis, né, ou alvo de responsabilização os atos ilícitos. De fato, senhores, é a grande maioria dos atos que dão ensejo, né, à responsabilidade civil. Mas existem atos lícitos permitidos pelo direito que também dão ensejo à responsabilidade civil, tanto lá no direito privado quanto no direito público aqui no direito administrativo. Tá? Existem alguns atos que a administração pública pratica no exercício de suas funções, que são lícitos, são permitidos pela lei e que causam prejuízos a terceiro. Né? E mesmo sendo lícitos, ela é obrigada a indenizar. Um exemplo clássico é a desapropriação. A desapropriação a administração pública está causando um prejuízo ao particular, né? Porque ela está, de forma mandatória, né, transferindo total ou uma parte de uma propriedade particular para o patrimônio público. Está causando prejuízo. Evidentemente que ela tem que indenizar esse particular. Então, é um ato lícito de que decorre a indenização. Então, quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado extracontratual, ou responsabilidade extracontratual civil do Estado, nós estamos abrangendo aqui atos lícitos, né, também os atos ilícitos. Né? A nossa concentração, nosso foco aqui são os atos ilícitos praticados pelo Estado. Tá? Então, para fechar essa introdução da aula de hoje, né, nós estamos estudando a responsabilidade civil. Então, existe um agir de alguém, né, uma ação, uma omissão. Essa ação ou omissão, ela causa um resultado em um terceiro, né, que pode ser um particular ou pode ser o Estado. E entre este comportamento, né, do Estado, através de um agente público que causa o resultado, tem que ter um nexo de causalidade entre eles. Então, um nexo de causalidade, de modo que só existe o resultado porque há ou houve um prévio comportamento do agente público. Né? O comportamento do agente público foi determinante para a causação daquele resultado. Isso é responsabilidade civil. Tá?
Tem mais um elementozinho aqui, que é o elemento subjetivo, né, que eu não quero trazer ele agora, vou trazer ele no momento oportuno. Tá? E a responsabilidade aqui é civil, né, porque ela se resolve em dinheiro, né, ela é extracontratual. A responsabilidade contratual não é estudada aqui. A responsabilidade aqui é extracontratual, atos da vida civil, né, atos normais da vida da administração pública, né, e é do Estado, não é só da administração pública. Ok? Vocês compreenderam essa introdução? Com essa introdução fica mais fácil. A gente pode passar um conceito para vocês de responsabilidade civil, que é o conceito que está aí no material. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Né? Está escrito aqui, responsabilidade civil extracontratual do Estado, ela corresponde, né, ela é a obrigação de reparar danos, que tipo de dano? Né? Qualquer tipo de dano, qualquer categoria de dano, material, moral, estético, né? Danos causados a terceiros. Quem são esses terceiros? Pode ser particular ou pode ser o Estado, em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos. Então, essa nomenclatura já ela é técnica, tá? Ela é jurídica, o que significa um comportamento comissivo, um comportamento omissivo. Bom, o comportamento omissivo já meio que diz o que é, né? É o não fazer, é uma omissão. Né? Diante do não fazer, isso gera um resultado. Nossa, professor, mas como do não fazer nada, isso pode causar um dano a alguém? Calma que a gente já chega lá. E a palavra, que é o antônimo, né, de omissivo, é comissivo. Comissivo é por ação, uma conduta positiva, um fazer. Tá? Então, a responsabilidade civil extracontratual do Estado, ela é a obrigação que o Estado tem de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos positivos ou negativos praticados por agentes públicos. Né? Aqui ainda tem aqui materiais ou jurídicos, ilícitos ou lícitos, imputáveis ou praticados por agentes públicos. Né? Então, aqui a gente delimita bem o nosso âmbito de estudo na aula de hoje. Vocês entenderam esse conceito? Simples, né? Simples. Ok. Bom, senhores, para chegar nesse conceito que nós temos hoje, em 2020, né, a gente passou por alguns anos de evolução nesse tema, né, assim como o direito administrativo. Eu acho que vocês já notaram que em boa parte das aulas nossas, né, eu sempre faço uma evolução histórica, né, do que a gente estuda, né, para mostrar para vocês que o jeito que a coisa é hoje nunca foi assim. O troço já foi bem pior. Ele começou do início embrionário e foi se desenvolvendo, foi mudando, foi se atualizando, foi sendo reformulado e se encontra no padrão de hoje. E o conceito que eu passei para vocês hoje, ele reflete o padrão jurídico, doutrinário, do ordenamento jurídico brasileiro atual. Tá? Mas nem sempre foi assim. Tá? Então, o nosso segundo ponto, ele é dedicado ao estudo da evolução histórica desse tema. Tá? Não no Brasil, tá? No Brasil a gente já vai falar. Primeiro vamos falar da evolução, porque isso aqui não nasceu no Brasil. Tá? Isso aqui nasceu na onde? Alguém chuta onde nasceu isso? França, muito bem. O direito administrativo, senhores, brasileiro, ele é francês, né? Como eu já disse várias vezes para vocês. Né? E não é de se estranhar que esse tema, responsabilidade extracontratual civil do Estado, ele tenha se originado na França. Tá? Mas vamos lá, então. A primeira fase, senhores, a gente chama ela de fase da irresponsabilidade. Irresponsabilidade. E qual é o período de tempo, né, que a gente tem presente essa fase? Lá na fase dos estados absolutistas, né, das monarquias absolutistas que graçavam, né, pela Europa. Né? E isso aí, a partir
século XV para frente, né? 15, 16, 17, até as revoluções. Revolução Francesa, principalmente a Revolução Francesa, onde os estados absolutistas, eles caem, né? Bom, nesse período dos estados monárquicos, né, onde havia os governantes, os príncipes déspotas, né, que eles mandavam absolutamente tudo, né, eles elaboravam a lei, o poder se concentrava apenas na figura do rei, do soberano, né, e ele tinha as funções de legislar, ele detinha as funções de julgar, ele tinha as funções de administrar, todas as funções estavam em sua mão, não havia separação de poderes, né? E eles conseguiram manter o poder por muito tempo assim, né? Por séculos e séculos, conseguiram manter o poder assim, passando de famílias para famílias, né? Em suas famílias. Inclusive um desses ex-déspotas, né? Ele solicitou, ele estava com medo, né, de sofrer algum golpe, perder o seu trono, e ele solicitou a um escritor que lhe escrevesse algumas dicas. O que eu tenho que fazer para me manter no poder? E esse carinha, ele escreveu um livro e mandou para ele. Vocês sabem que livro é esse? Fazem ideia de que livro é esse? Sabe quem que é essa pessoa? Ele se chama Nicolau Maquiavel. Ele escreveu O Príncipe. Isso, Larissa, muito bem. O Príncipe. O Príncipe, o resumo é isso, assim, são dicas que o sujeito escreveu sem problema, querida. Ótimo, você acertou. Ele escreveu o livro como regra, século XV, isso, senhores. Como é que um governante ele tem que atuar para se manter no poder? E tem várias regras de conduta sobre vários aspectos. Tá? Bom, enfim, senhores, nessa época, como todo o poder se concentrava na figura de uma pessoa só, evidentemente, né, que essa pessoa, inclusive, se dizia representante de Deus, né, na Terra, né, naquela época, a Igreja Católica, só existia a Igreja Católica, né, dentro do ponto de vista do cristianismo, né, da religião cristã, só existia o catolicismo, né, só depois é que veio a Reforma Protestante, que inclusive nasceu dentro da Igreja Católica, né, Martinho Lutero, se vocês terem uma ideia, né, Martinho Lutero, que foi aí um dos idealizadores da Reforma Protestante, o nascimento das igrejas protestantes conservadoras, né, não as pentecostais, elas vieram depois, as pentecostais. O Martinho Lutero era monge, a Reforma Protestante ela já está em ebulição dentro da Igreja Católica há muito tempo. Há muito tempo. E o Martinho Lutero simplesmente foi a bolha que furou. E veio. Verônica Gonçalves. É verdade, Verônica. Esse mês aí se completou, né, 503 anos da Reforma Protestante. Mas ela nasceu dentro da Igreja Católica. Bom, enfim. Como nessa época, né, o Estado, não na forma como a gente vê hoje, né, tripartido, três funções, né, mas o Estado medieval a essa época, né, ele era vinculado com a Igreja, né, então o governante da época se dizia representante de Deus na face da Terra. Então, assim, eu não posso errar, porque se eu sou Deus e Deus não erra, eu também não erro. Então, pelos atos que eu pratico, eu sou irresponsável. Eu não sou obrigado a indenizar ninguém pelos atos que eu pratico, mesmo aqueles que causam prejuízo a terceiros. Tá? Então, essa fase, assim, a fase da irresponsabilidade, né, ela tem uma frasezinha em inglês que se apega a ela, né? Quando você fala essa frase, pô, você já está na tua cabeça, né? O cara está falando na fase irresponsável, né, do Estado, na responsabilidade civil contratual do Estado, né?
que é aquela frase de que o rei não faz nada de errado, o rei não pode errar, né? Que em inglês a gente lê assim, the king can do no wrong, o rei nada pode fazer para errar, o rei não erra. Tá? Então essa é a primeira fase, né? Balbúrdia total, fazia o que queria e ninguém não era responsabilidade, faço o que eu quero. Luís XIV, né? O sol sou eu. Esse é o mundo. Bom, evidentemente que quando vem a Revolução Francesa, né, isso não se sustenta, não se sustenta. E o que dá sequência a essa fase são duas teorias que a gente chama de teorias da fase civilista. Da fase civilista. A gente ingressa aqui na fase civilista da responsabilidade do Estado. Né? Aqui nós já vamos ter Estado na confirmação constitucional, Estado com divisão de poderes, né? Entre três poderes, organização do Estado por uma Constituição, limitação do exercício do poder estatal, proteção a direitos e garantias fundamentais do homem, né? Do ser humano, tá? E nesse sentido, senhores, quando se falava essa época de responsabilidade do Estado, começou-se, né, com regras de direito civil. Né? É engraçado isso, né? Direito administrativo é um do direito público, né? Mas nesse ponto as regras aplicáveis foram de direito civil. E a primeira regrinha que foi, não era bem direito civil, né? Tinha um pouquinho dela, que era a separação entre atos de gestão e atos de império, né? Praticados pelos governantes. Né? Os atos de império, se eles causassem prejuízo a terceiro, se o Estado, no exercício de atos de império, atos que são fundados no regime de direito público, atos que são fundados naquele regime que exorbita o direito comum, o direito privado, que não existe nada parecido no direito privado. Se o Estado pratica um ato de império e causa um prejuízo a terceiro, por esse ato o Estado não seria responsabilizado. Por outro lado, se o Estado praticasse um ato de gestão, que ele era regido pelo direito comum, aí sim ele teria a obrigação de indenizar o terceiro que fosse prejudicado. Então, o primeiro degrau, né, depois da fase da irresponsabilidade, é essa teoriazinha dos atos de império e dos atos de gestão, cada qual com a sua consequência. Como era muito difícil, né, na época, você tinha casos assim que você olhava assim, um caso, cara, isso aqui é o que? Ato de império ou é ato de gestão? Como começou a se debruçar com dificuldades, né, na hora de distinguir se um determinado ato era de império ou de gestão, evoluíram para uma outra fase, que daí é a aplicação de direito civil puro, né, que a gente chama essa fase de teoria da culpa civil, né, ou da responsabilidade subjetiva. Tá? Aqui teria que provar a culpa do Estado, o agir culposo do Estado. Quando o Estado age de forma culposa e causa prejuízo a alguém, então ele age, tem uma ação, causa um resultado, existe um nexo de causalidade entre ação e resultado, e o agir estatal tem culpa. Eu tenho que provar o elemento subjetivo, culpa. Se eu não provar, não está configurada a responsabilização. Se não está comprovada a responsabilização, o Estado não tem que indenizar. Tá? Então, o terceiro degrau aí é essa teoria da fase da culpa civil, né, ou da responsabilidade subjetiva, que foi encampada, tá, senhores, pelo nosso Código Civil, não o de 2002, o de 1916, o anterior a 2002, tá? Nosso Código Civil anterior a 2002 é o de 1916. Esse Código Civil, lá no seu artigo 15, ele encampou, ele abraçou a responsabilidade estatal subjetiva, tinha que comprovar a culpa. E por algum tempo ficou assim no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Um tempo assim, no direito brasileiro. Bom, no direito brasileiro eu falo daqui a pouquinho, só uma pinceladinha agora. Bom, senhores, o que acontece? Lá na França, que já estava aplicando, né, a regra da culpa civil, que tinha que
Veja, quando a França começa a aplicar as regras da culpa civil, da teoria da culpa civil, isso nós estamos falando em 1700, 1800, tá? 1700, e depois, logo em seguida, a Revolução Francesa. Tá? Logo em seguida da Revolução Francesa, os franceses, quando estavam aplicando esse entendimento para dizer qual que é o regime jurídico da responsabilidade do Estado francês por prejuízo que causa a terceiros, lá eles pensaram o seguinte, cara, mas não pode ser assim. A regra não pode ser de direito civil. Porque nós não estamos falando de um particular. Nós estamos falando do Estado. Não é um qualquer. Não é um qualquer. Né? O Estado é muito grande. Você mover um processo de indenização contra um particular é uma coisa. É um processo que tem as suas características próprias. Mover um processo desse contra o Estado é um processo trabalhoso, complexo, dificultoso, demorado. Então, se o Estado ele se submete a regras especiais no seu agir, a sua responsabilidade também tem que se submeter a regras especiais. E a partir de quando que eles tiveram esse insight, essa ideia? Foi um caso concreto que aconteceu na França, lá em 1873, finalzinho de 1800, né? Estamos chegando em 1900. Em 1873, o que aconteceu? Tinha uma menina lá, francesa, ela chamava Agnes Blanco. Agnes Blanco. Tá? Eu não sei falar francês, então não sei se a pronúncia está correta. E ela foi colhida por uma vagonete francesa que passava pelas ruas ali da capital, como meio de transporte, né? De forma inadvertida, né? Ela acabou atropelando essa menina Agnes Blanco. E o pai dessa menina entrou com uma ação de indenização contra o Estado francês, né, porque a vagonete era do Estado francês, de uma companhia francesa. O réu, nesse caso, é o Estado francês. Né? E vocês se lembram, né, que eu falei para vocês sobre jurisdição, né? Jurisdição, a dualidade de jurisdição e a jurisdição una. Né? A França adotou a dualidade de jurisdição. Casos que envolvem, litígios que envolvem o Estado são julgados pelo contencioso administrativo, lá na França. Casos entre particulares, eles são julgados pelo Poder Judiciário francês. Esse caso, como envolve o Estado francês, foi para onde? Foi para um tribunal administrativo, um contencioso administrativo francês. E lá os julgadores levantaram essa questão. Não, o Estado francês ele não pode se submeter, quanto à sua responsabilização, às regras de direito comum. Eu não posso exigir do pai, do particular aqui, que ele prove a ação da vagonete, o resultado, o nexo, e ainda a culpa do Estado. É um processo muito demorado. Né? O que começou a acontecer? Aqui começou a virar o jogo, senhores. Aqui, desse caso da Agnes Blanco, a gente sai nessa evolução do nosso tema de hoje, a gente sai da fase civilista, né? Que é essa fase da adoção da culpa civil, que ingressa na fase publicista da responsabilidade, né? Fase publicista. E quando entra nessa fase publicista, a primeira teoria que surge para regulamentar agora a responsabilidade é o seguinte, a teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo. O que significa isso? Não, é o seguinte, eu tenho que desvincular, né? Eu tenho que desvincular a ação do Estado da ação do agente. Uma coisa é o agir do agente, outra coisa é agir do Estado. E isso tem que haver esse desvencilhamento, né, no processo. E daí começam a surgir as teorias publicistas. A primeira delas é a teoria do risco administrativo. O que ela faz? Bom, o Estado ainda tem a obrigação, ele ainda se sujeita à responsabilização, ele é responsável pelos seus atos. Mas, diferentemente do que acontecia até então, com a adoção de teorias civilistas, onde tinha que provar a culpa, com a adoção de teorias publicistas, em especial a teoria do risco, o que compete ao particular demonstrar no processo judicial de indenização contra o Estado? O agir do agente público, né, o agir do Estado, um comportamento positivo ou negativo,
a produção do resultado, o resultado danoso que ele sofreu, e o nexo de causalidade entre o comportamento e o resultado. Não precisa mais comprovar o elemento subjetivo, o dolo, o agir intencional do agente público, ou a culpa do agente público. Isso está dispensado. Isso acontece quando? Com o advento das teorias publicistas, que a primeira é a teoria do risco administrativo. Bom, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês, que para se chegar a essa conclusão, tá, senhores, eles precisaram julgar primeiro o caso da Agnes Blanco. Nesse caso da Agnes Blanco, a evolução que eles tiveram de pensamento foi o seguinte: aqui eu não tenho que provar a culpa do agente, o cara que dirigia a vagonete. Não tenho que provar a culpa do agente. Porque, na verdade, quem falhou aqui foi o serviço público de transporte. Ou ele falhou, ou ele não foi prestado, ou ele foi prestado de forma ruim. Então, o tribunal, nesse caso da Agnes Blanco, ele fixou o seguinte entendimento: que o Estado francês ele será responsabilizado agora desde que houver culpa. Mas culpa de quem? Do agente público? Não, culpa do serviço. E quando é que existe culpa do serviço? Em uma dessas três hipóteses. O serviço ele não foi prestado, ou ele foi prestado, mas foi mal prestado, ou ele demorou para ser prestado. Numa dessas três hipóteses, né? Que daí nasce a teoria da culpa do serviço, né? Ou da culpa administrativa. Culpa do serviço ou da culpa administrativa. A próxima evolução é a teoria do risco. A gente ingressa na fase da teoria publicista. A primeira teoria publicista é a teoria do risco. Em que não se precisa mais provar o elemento subjetivo. Tá? Então é isso, senhores. Então é isso. Bom, feita essa breve fala sobre a evolução, vamos falar um pouquinho do direito brasileiro, como é que isso aconteceu. Né? Bom, no período pré-colonial, né, no período colonial, né, que é 1500 até 1822, são 322 anos de dominação portuguesa, não havia Estado brasileiro, né? Aqui era chamado ainda de a coroa portuguesa. A gente era explorado. E nas relações aqui dentro do Brasil, nesses 322 anos, eram aplicadas as leis portuguesas, né? As ordenações portuguesas, né? Com a Constituição, a partir da Declaração de Independência do Brasil em 1822, né? Em 1824, o advento da nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial de 1824, né? Veja, só para você fazer um paralelo, né? Em 1824, né, no Brasil, a França já existia há muito tempo, e alguns anos antes, ali no finalzinho de 1700, havia acontecido a Revolução Francesa, né, que cai o absolutismo na França e inicia o movimento constitucional, né, a criação de estados constitucionais, com regulação, divisão do poder, organização do Estado e proteção de direitos individuais, né, e garantias fundamentais. A França já está assim. O Brasil, quando ele se torna independente em 1822, ele se torna independente num contexto assim, mundial, em que o absolutismo ainda não existe, está acabando. Aliás, senhores, Dom João VI, né, que quando ele veio para o Brasil, ali, 1800 e alguma coisinha, ele era o rei de Portugal. Saiu fugido de Portugal, porque Napoleão Bonaparte tinha dito para ele: ou você se rende, ou eu vou ingressar com o meu exército aí, vai ser um banho de sangue, eu vou tomar Portugal. E o Dom João, né, que era uma pessoa muito medrosa, uma pessoa muito difícil de tomar decisão, né,
ele resolveu fugir. Fugir para onde? Para o Brasil, né? Escoltado pela Inglaterra. E o Dom João VI era um déspota, era um governador déspota. Né? O Portugal, nessa época, era um estado absolutista, senhores. Né? E ele é o último dos governantes déspotas da Europa a cair. Quando ele retorna a Portugal, logo em seguida, se encerra. Né? Então, veja, o Brasil, quando se torna independente em 1822, ele se torna independente num contexto mundial em que o absolutismo está acabando. Por isso que o Brasil, ele nasce, né, num estado já constitucional, com divisão de poderes. Né? O Brasil, ele não nasce, né, juridicamente absolutista. Ele passou alguns anos aqui sendo explorado pela coroa absolutista, né? Mas como Estado, nação independente, soberana, jamais. Ele nasce como Estado com 4 poderes, né? Os 3 comuns e o moderador. Ele nasce como império. E na Constituição de 1824, né, os agentes públicos, havia previsão de responsabilização pela prática de ato dos agentes públicos. Então, veja, quem era responsável era o agente público, não era o Estado. Mas isso não significa dizer que nessa época não tinha a responsabilização do Estado. Não tinha, sim. Era diferente do absolutismo. Lá no absolutismo, o rei e os seus prepostos, né, os seus funcionários públicos, que eram por eles todo nomeado, mandado, torto e direito, que eles fizessem, os funcionários que eles fizessem, causa não respondia a ninguém. Era irresponsabilidade total. Na Constituição de 1824, o Estado brasileiro não é responsável, mas o agente público que pratica, ele sobre si vai ter que assumir, vai ter que responder, vai ter que arcar com a indenização perante o particular. Tá? Então, na Constituição de 1824 foi assim. Tá? Isso se manteve na Constituição de 1891. Constituição de 1891, nossa segunda Constituição, quando a gente deixa de ser império para ser república, né? Num golpe militar. Um golpe militar. Não teve um tiro, não teve nada. Foi uma reuniãozinha, né, e alguém, um marechal, falou assim, eu vou tomar o poder, porque eu estou achando que vai acontecer alguma coisa, e foi lá e tomou o poder. Enfim, foi bem xoxo o negócio, não teve muita graça, mas enfim. E na Constituição de 1891, mantém-se essa regra, né, da responsabilização dos agentes públicos. Veja, 1891, né? Em 1891, lá na França, eles já tinham parado com isso. Eles já tinham julgado o caso da Agnes Blanco. Aqui a gente não aplica mais a perquirir a responsabilidade do agente público, mas sim do Estado. Né? Se o serviço foi prestado mal, ou se ele não foi prestado, ou se ele foi prestado com atraso. Na França já está evoluído o negócio. No Brasil, ainda nós estamos um passo atrás. Estamos ainda procurando culpar o agente público. Em 1916, no Brasil, né, o Código Civil Brasileiro de 1916 ele é promulgado com esse viés, né, que adota a responsabilidade subjetiva, né, do Estado por danos causados a terceiros, né, no artigo 15 do Código Civil, teoria da culpa civil. Tá? Já em 1934, né, em 1937, essa regrinha é mantida nas constituições de 34 e de 37. Né? Essa regrinha é mantida. Com a Constituição de 1946, senhores, o jogo muda no Brasil. Veja, 1946. As coisas lá no mundo, na Europa, há 50 anos já estavam andando de forma diferente. Eles já tinham abandonado a responsabilidade subjetiva, a culpa civil, já estavam com base na teoria publicista de responsabilidade objetiva, que não precisa comprovar dolo e culpa há muito tempo. O Brasil ele só passa a adotar esse entendimento, adotar dentro de si as teorias publicistas, teoria do risco, né? Não precisa provar dolo, não precisa provar culpa em 1946. Tá? E isso é mantido, senhores, nas constituições até a de 1988. Então, na Constituição 46, Constituição de 67, na Constituição de 88. Tá? Então, hoje o cenário, senhores, é o que no Brasil?
O Brasil hoje, ele adota dessas todas as teorias que eu falei para vocês, adota qual teoria? A teoria do risco administrativo, teoria publicista, teoria do risco administrativo. Onde é que está isso previsto? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. São coisinhas que você tem que saber de cor e salteado quando o assunto é responsabilidade do Estado. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, o fundamento jurídico da responsabilidade do Estado é a adoção da teoria do risco administrativo. Vocês estão entendendo? Tá. Bom, então, vamos lá para o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Se eu abro ele aqui para vocês. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Tá aqui. Vocês conseguem ver? Tá aqui. Melhorou agora? Então tá lá. Esse aqui é o fundamento, parágrafo 6º do artigo 7º. Diz, ó, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, ó, vamos ver primeiro essa parte aqui, ó. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos. Então, para. E primeira coisa, quem é que se sujeita à regra dessa responsabilidade? Quem que é o Estado aqui, quando a gente fala responsabilidade civil extracontratual do Estado? Quem que é o Estado aqui? São as pessoas jurídicas de direito público, né, segundo o parágrafo 6º, e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Né? Então vamos lá. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Alguém? As pessoas jurídicas de direito público, senhores. Muito bem, Larissa. Além do Anderson, acho que só a Larissa deve estar presente. Muito bem, Larissa. É a União, os Estados, Federal e os municípios. Tá? Então, os agentes públicos da União, de qualquer um dos estados, do Distrito Federal, de qualquer município, que no exercício de suas funções, né, causarem danos a terceiros, esse terceiro vai ser ressarcido. Né? Por quem? É pelo agente público que causou o dano? O que diz o texto constitucional?
as pessoas jurídicas. Então, quem que vai ser réu nesse processo? É a pessoa jurídica de direito privado. Então, se, por exemplo, a Polícia Federal bate no teu carro, você vai entrar com ação contra quem? Contra o servidor? Tudo bem, Verônica, sem problema, querida. Você vai entrar com a ação contra o agente público que está dirigindo, ou contra a Polícia Federal, ou contra a União? Contra quem que você vai entrar? Contra a União, Anderson. Muito bem. Por que contra a União? Por que você não entra contra a Polícia Federal? O réu é a Polícia Federal. Por que você não entra contra a polícia? Bom, agora vocês estão participando. Muito bem. Vamos lá. Anderson, porque é responsável pelo órgão citado. Muito bem. Luiz, porque é órgão. Polícia Federal é órgão. Por isso que você não entra contra a polícia. Ela não tem personalidade jurídica. Larissa, por conta da personalidade jurídica. Marcos, órgão de... Vocês sabendo disso, saindo da matéria administrativa, sabendo disso, é boa coisa. Pois é, senhores. Então, veja. Se cai uma pergunta dessa, por exemplo, você entra, o réu vai ser a Polícia Federal? Não, por que não é a polícia? Porque a polícia é órgão. O órgão não tem personalidade jurídica. Tá? Então sobra dois. Ou é a União ou é o agente público. Por que você não entra contra o agente público que está conduzindo a viatura? Porque o texto constitucional diz que quem responde é a pessoa jurídica, não é o agente público. Tá? Então ela diz lá, as pessoas jurídicas de direito público, isso já está esclarecido, né? A União, Estados, Federal, municípios. Tem mais gente que tem personalidade jurídica de direito público? Ou são só esses quatro? Larissa diz, Marcos, autarquia, muito bem, as autarquias também têm personalidade de direito público. Então, as autarquias federais, a autarquia estadual, a autarquia distrital e a autarquia municipal entram nessa jogada, porque são todas pessoas jurídicas de direito público. Então, se um servidor do INSS, tá, causa um dano a terceiro, o réu vai ser o INSS. Tá? Quem mais tem personalidade jurídica de direito público? As fundações de direito público, muito bem, Marcos, muito bem. São essas 6 pessoas que têm personalidade jurídica de direito público. Né? Então, quando o texto, já chego lá, Anderson, quanto ao texto, essa primeira parte do texto constitucional, quando a Constituição diz as pessoas jurídicas de direito público, entre parênteses você coloca União, Estado Federal, município, suas autarquias e suas fundações de direito público, fecha parênteses. Essa galera aí que está englobada, tá? O Marcos foi rápido, não está pensando lá na frente. Mas agora a gente chega no Anderson. Agora a gente chega no Anderson. Continua o texto constitucional. E as pessoas jurídicas de direito privado, né? Mas é qualquer pessoa jurídica de direito privado? Não. É qual pessoa jurídica de direito privado? Prestadora de serviço público. Né? Então, aqui a pergunta é o seguinte, né? Uma associação pode ingressar aqui nesse conceito? A ideia de responsabilidade do Estado? Associação é pessoa jurídica de direito privado, sim ou não? Não entendi a pergunta que você respondeu, Anderson. A pergunta que eu faço agora é, a associação é uma pessoa jurídica, sim ou não? Sim. A Larissa diz sim e é de direito privado, diz ela. Muito bem. A associação é uma pessoa jurídica, é uma espécie de pessoa jurídica, assim como as sociedades, assim como os partidos políticos, as EIBLIs, as organizações religiosas, tudo pessoa jurídica de direito privado. Só que a Constituição é clara. Ela diz assim, não é qualquer pessoa jurídica de direito privado que submete essa regra de responsabilização. São só aquelas pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Aí aqui vem a minha pergunta. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público?
A gente estudou isso em organização administrativa, em administração indireta. Alguém arrisca? Quem são as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público? Diz o Marcos, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Muito bem, parabéns, são essas. Muito bem, são essas. E só essas. Empresa pública e sociedade de economia mista, de duas uma. Ou ela explora atividade econômica, ou ela presta serviço público. Turma 2. Se ela presta serviço público, ela se submete à regra do artigo 37, parágrafo 6º. Responsabilidade objetiva. Não preciso provar dolo e culpa. Agora veja, se ela é uma estatal, uma empresa pública, ou uma sociedade de economia mista, que explora atividade econômica, ou seja, não é prestador de serviço público, se ela causar dano a terceiro, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, tudo estatal, explorador de atividade econômica, se ela causar dano a terceiro, a regra da responsabilidade desse processo de indenização vai ser direito civil puro. Direito civil puro, responsabilidade subjetiva. Eu vou ter que provar a ação da Petrobras, que ela causou um dano no meu carro, que tem nexo de causalidade, eu vou ter que provar dolo e culpa. Quando a responsabilidade é objetiva, por exemplo, Correio, empresa pública, prestador de serviço público, Correio causa um dano no teu carro, ou carteiro, né? Vai entregar a carta, não tem a caixinha do correio, ele arrebenta o teu portão e entra lá para entregar a carta, causou dano. Vai ter que reparar o portão. A responsabilidade é objetiva. Você precisa provar só o quê? Conduta, ação, omissão, resultado e nexo. Não precisa provar elemento subjetivo, nem dolo, nem culpa do agente. Porque a responsabilidade aqui é objetiva. Aplicação pura do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Vocês estão entendendo isso? Tá. Veja, só na primeira linha do parágrafo 6º a gente já chega a tudo isso. Quem é que é abrangido? Quem são as pessoas abrangidas pela regra da responsabilidade estatal? Todas as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, autarquias, federal, autarquia, União, Estados, federal, municípios, suas autarquias e fundações, e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, né? São as empresas estatais que prestam serviço público, sociedade de economia mista e empresa pública. Pergunto, as concessionárias de serviço público e as permissionárias de serviço público entram aqui? Pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, elas são englobadas pelo parágrafo 6º? Sim ou não? Marcos, sim. Corretíssimo, Marcos. Artigo 175 da Constituição. O serviço público ele pode ser prestado diretamente pelo Estado, pela União, Estados, Federal, municípios, suas autarquias, ou indiretamente, sempre através de licitação. Se ele pode ser prestado indiretamente, sempre através de licitação, nós estamos falando de quê? De concessionário de serviço público, de permissionário de serviço público. Então, os permissionários, os concessionários, que são pessoas jurídicas de direito privado, eles são pessoas jurídicas de direito privado, como eles prestam serviço público, né, eles também são abrangidos pela regra do parágrafo 6º. Tá ok? A responsabilidade deles é objetiva. Aplicação da teoria do risco. Aplicação da teoria do risco. Tá? Aí continua, né, o texto constitucional. Essas pessoas jurídicas, elas responderão pelos danos. Que danos? Qualquer tipo de dano. Material, estético, moral, tá? Que seus agentes nessa qualidade. O que é essa palavrinha, seus agentes? São os agentes públicos, senhores, que nós vamos ver na próxima aula. São os agentes públicos, tá? Qualquer tipo de agente público, tá? Seletista, estatutário, não importa. Qualquer agente público está englobado. E quando ela diz assim, seus agentes públicos nessa qualidade, o nessa qualidade não está de graça aí, tá?
Não existe palavra de graça em texto normativo, ela sempre tem uma função. Tá? E quando o texto constitucional diz assim, né, seus agentes nessa qualidade, ele quer dizer o seguinte, os seus agentes estão no exercício da sua função. Ele tem que estar no exercício da sua função. Ele tem que ter se identificado como tal. Porque se não tiver no exercício da função, o Estado não responde. Existe um dano? Existe, mas ele vai ser regido por quem? Pelo direito civil. E quem que vai ser responsabilizado? O particular. Então, veja, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Não que ele tenha existido, mas da minha situação. Se eu estou dirigindo um veículo da Receita, estou no exercício das minhas funções e bato no carro de vocês, quem que é réu nesse processo de indenização? Responda aí para mim. Quem que é réu nesse processo? Sou eu, a Receita ou a União? Muito bem, Marcos, é a União. Muito bem. Ah, professor, é você que está dirigindo. Cara, o texto constitucional fala, é a União. Nós já vamos chegar no final desse parágrafo 6º. Agora, outro exemplo. E eu estou dirigindo o meu carro. Estou de férias. E bato no teu carro. Quem que vai ser o réu desse processo? Eu, a Receita ou a União? O Anderson. Sim, sou eu, Anderson. Sou eu mesmo. Regra de direito civil. Vocês entenderam qual a diferença? Quando a Constituição fala seus agentes nessa qualidade, é porque o cara tem que estar no exercício da função. Senão não se aplica o parágrafo 6º. Vocês entenderam? Agora vamos continuar. Causarem a terceiros, né? Seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Quem são esses terceiros, eu já disse para vocês, né? Qualquer particular e até mesmo o Estado. Né? Imagina que o carro da polícia militar bate no carro da Receita. Né? Então, quem que vai ser réu nesse processo? Essa é uma boa pergunta para vocês. Vamos lá. O carro da polícia militar bate no carro da Receita. Quem que é autor desse processo e quem que é réu nesse processo? Me digam aí no chat. O Marcos, o Estado do Paraná e a União. Muito bem, Marcos. A União é que é o autor, né? E o Estado do Paraná, que é o réu. E a Polícia Militar é o órgão, né, do Estado do Paraná. Muito bem. Acho que vocês entenderam. Então, causarem a terceiros. E agora vem a parte final desse parágrafo 6º, né? Isso mesmo, Anderson. Isso mesmo. A parte final que diz, né? Assegurado. Vocês estão vendo, né? Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Né? Por que tem essa partezinha aqui no final? Pelo seguinte, né? Ó, sou eu que estou dirigindo o carro da Receita e barro aqui no carro de vocês, né? No exercício das minhas funções. O réu nesse processo é a União. É a União, porque a Constituição diz que é o Estado, que é a pessoa jurídica que responde, não é o agente público que responde. Tá, daí vocês vão lá, vencem esse processo, ganham o direito à reparação, lá 10 mil reais, quem vai pagar é a União, vai pagar através de precatórios para vocês, 10 mil reais. Tá? E daí a União morre com esse prejuízo, e eu, que estava dirigindo o carro, saio de boa assim? É assim que funciona? É justo isso? Não, né, senhores? Essa é a razão de existir dessa partezinha final aí do parágrafo 6º, né? Assegurado a quem? Né? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Assegurado a essas pessoas o direito de regresso contra o agente que nessa qualidade causou dano a terceiro. Né? Só que assim, não é em qualquer hipótese. O agente público tem que ter agido com dolo ou culpa. Então aqui, senhores, quando, por exemplo, eu estou dirigindo o carro da Receita, bato no seu carro, no carro do particular, vocês vão entrar com uma ação contra a União,
E a regra de responsabilidade desse processo é objetiva. Você não vai precisar provar dolo e culpa da União. Agora, depois que a União for condenada, depois que a União pagar o particular, ela vai verificar, ela vai entrar com uma ação de regresso contra quem? Contra mim, contra ele, contra o servidor que estava conduzindo. Né? E aqui, senhores, ela vai ter que provar dolo e culpa do servidor. Por isso que no finalzinho está escrito ali, ó, nos casos de dolo ou culpa. Então, na ação regressiva do Estado contra o agente público, né, para que a pessoa jurídica se ressarça perante o agente público, que ele realmente foi o causador do dano, né, na prática, né, esse processo vai ser regido pelo direito civil e pela regra de responsabilidade subjetiva. Você veja, né, um processo é responsabilidade objetiva e o processo futuro é responsabilidade subjetiva. Vocês pegaram essa diferençazinha? Ou antes que acredite que há um horário do trabalho do colaborador, caso que por algum motivo você tenha passado tal horário, por exemplo, você retorna da União. Ah, rapaz, isso daqui é um negócio. Se lá na Justiça do Trabalho os caras não se entendem, e na Justiça na lei trabalhista isso aqui já não existe mais, na União, que não tem esse negócio de direito trabalhista, a União é estatutária, a Lei 8.112, né? Nem sei como é que funciona isso em relação a esses horários de trabalho. Tá? Mas vamos lá. Dando continuidade, senhores, acabamos aí explicando o que é o parágrafo 6, destrinchando, né, o parágrafo 6º. Né? Eu até coloquei no materialzinho de vocês, né, um quadrinho esmiuçando aí cada uma dessas palavrinhas do texto, né, o que elas exercem, né, o que elas são. Né? Fica um pouquinho mais didático para vocês. Tá? Bom, senhores, até esse momento, né, nós estamos vendo o quê, né? O Estado agindo, né, e causando um dano a terceiro, através do seu agente público. Né? Então, sempre tem uma conduta comissiva. Ele está partindo do pressuposto de um agir, de um fazer algo. Né? E a pergunta que se apresenta agora é o seguinte, tá? Como é que funciona a responsabilidade do Estado no caso em que o Estado se omite e da omissão nasce o dever de indenizar? Primeira pergunta, existe dever de indenizar em caso omissivo? Se eu nada fiz, por que tenho que indenizar? Então, senhores, essa é uma questão que atormenta muito a doutrina e a jurisprudência. Tá? A responsabilidade civil extracontratual do Estado por atos omissivos. Isso é uma questão tormentosa. Tá? Primeiro pelo seguinte, o pessoal eles já começam a divergir em relação ao seguinte, tá? Existe ou não responsabilidade do Estado em caso omissivo? É a primeira pergunta. Bom, nós temos posicionamentos para todos os lados, tá? O que tem prevalecido é o seguinte, a resposta é sim, é o que tem prevalecido, tá? Existe divergência, estou dizendo que existe sim responsabilidade do Estado por omissão do Estado. O Estado deixou de fazer alguma coisa e ele pode ser responsabilizado por isso? Sim, pode ser responsabilizado. A maioria do pessoal da doutrina e jurisprudência entende nesse sentido. Tá? Segundo passo. Ótimo. Aquele particular que foi prejudicado pela omissão estatal, ele vai ingressar em juízo contra o Estado, contra essa pessoa jurídica. Qual é a regra da responsabilização que vai ser aplicada nesse caso? É o artigo 37, parágrafo 6º, ou vai ser a lei civil? Em outras palavras, a responsabilidade do Estado
por omissão, ela é regida pela teoria do risco ou pela teoria da culpa do serviço? O Anderson diz, a lei civil. É isso mesmo, Anderson. Quando se trata de responsabilidade do Estado por omissão, senhores, o Estado responde. Tá? A maioria entende que o Estado responde. E que o fundamento jurídico, a teoria aplicável nesse processo é a teoria da culpa do serviço. Então, o particular ele vai ter que provar algumas coisas. Ele vai ter que provar que havia um dever de agir, um dever jurídico do Estado agir. Então, a lei impunha ao Estado uma obrigação de agir e o Estado não agiu. E diante da omissão do Estado, resultou um prejuízo a terceiro. Então, o particular vai ter que provar essa omissão. No que consiste a omissão? Ele vai ter que provar que existe uma lei que obriga o Estado a agir no sentido tal. 2. Que o Estado não cumpriu o dever que a lei lhe impunha, o dever jurídico que a lei lhe impunha. Veja, não é um dever moral, não é um dever religioso, não é algo que vem de outro, é dever jurídico, decorre da lei. E o Estado não se desincumbiu do cumprimento desse dever. E que disso nasce um resultado, se origina um resultado, que é um prejuízo a um particular. Tem que provar esse resultado também, a existência desse resultado. Também vou ter que provar o nexo entre essa omissão e o resultado. Mas, professor, peraí, como é que prova nexo de causalidade entre omissão, que é o não fazer, é o ficar parado, e o resultado? Se do nada, nada surge, como é que eu provo um nexo de causalidade? Querido, as condutas omissivas, o nexo de causalidade, ele não é fático, ele é jurídico. Tá? Vocês aprendem lá em direito penal. A causalidade nos crimes omissivos, a causalidade é normativa, e não é fática. Tá? Aqui é a mesma coisa. Em condutas omissivas do Estado, que geram prejuízo a terceiro, a causalidade aqui é normativa. Né? Havia um dever imposto pela lei, o Estado deveria cumprir. E não cumpriu. Disso é que nasce o resultado. E a quarta coisa, o quarto elemento que o particular vai ter que comprovar é o elemento subjetivo. Ele vai ter que comprovar a culpa do serviço. Que o serviço ou ele não funcionou, ou se ele funcionou, ele funcionou mal, ou ele funcionou com atraso. Ele funcionou no momento que já não adiantava mais funcionar, porque o estrago já tinha sido feito. Tá? Então, senhores, você veja na cidade de São Paulo, só para que isso fique um pouco mais prático para vocês, São Paulo, todo mês de janeiro, né? Janeiro, fevereiro, tem alagamento lá em São Paulo. Né? Geralmente é sempre as mesmas áreas. Né? E a lei impõe ao município, né, o dever de manter as galerias pluviais limpas para o escoamento da água, tal, né? Não em casos de excesso de chuva, né, coisas imprevisíveis, não, mas às vezes chove normal, mesmo chovendo normal, o negócio alaga, né, em situações normais. Quando, por várias vezes, né, chove, de acordo com os índices pluviométricos normais, esperados para aquele momento, né, alaga, chove, o Estado não faz absolutamente nada, aquele particular que se sentir prejudicado em razão do alagamento pode ingressar com uma ação de indenização contra o Estado. Só que daí a regra é de responsabilidade subjetiva, ele vai ter que provar a culpa do serviço. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam? Ok. Vamos passar para o próximo ponto, então, da nossa aula. Tem um casinho que se enquadra aqui, né, que é um dos trabalhos de vocês,
que é um dos trabalhos, você, evidentemente que eu não vou falar tudo, né, porque senão não dou resposta, só vou apresentar. Preso, condenado, cumprindo pena, já transitou em julgado, está cumprindo pena, está na penitenciária. O Estado tem o dever de guarda, dever de custódia dessas pessoas. É dever do Estado. Lei de execução penal. O Estado tem o dever de guarda dessas pessoas. Um deles foge. Um deles foge. E, em liberdade, ilegal, ele assalta a farmácia. Leva 5 mil reais da farmácia. O dono da farmácia pode entrar com uma ação de indenização contra o Estado. Esse é o exemplo que está no trabalhinho de vocês. Não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. Tá? E é assim, é um tema que tem se discutido há muito tempo na jurisprudência e que ele foi resolvido na jurisprudência agora em 2020. A resolução veio agora em 2020. Tá? Então, o trabalhinho lá de vocês é análise de um caso jurisprudencial, onde foi definido isso. Entendeu? Eu fiz algumas perguntas ali para vocês que vocês obrigatoriamente têm que passar, têm que bater, têm que apresentar no trabalho. Bom, um dos trabalhinhos, então, está aqui. Vamos passar então para o próximo ponto da aula. Bom, responsabilidade do Estado por atos do legislativo, né? Atos legislativos, por norma jurídica. Né? O Estado ele pode ser responsabilizado pela edição de um ato normativo que cause prejuízo a terceiros. Né? Veja, é uma questão assim tormentosa também na doutrina, né? Mas o pessoal tende a dizer que não. Não, pelo seguinte, né? É função do Poder Legislativo elaborar leis, né? Criar direitos e obrigações para reger a sociedade, né? E dois, as regras jurídicas, elas não são destinadas a mim, a você, né? Elas não têm alvo assim direto, né? Elas são abstratas para todo mundo, para a sociedade inteira, né? Então fica meio difícil você caracterizar, né, qual que é o resultado danoso, né, que eu quis causar um prejuízo para você, ou ao menos a título culposo. Então fica meio difícil configurar a responsabilização do Estado por ato normativo. Tá bom? Mas, nos casos em que a doutrina aventa a possibilidade de uma eventual responsabilização do Estado, são aqueles casos de leis que são julgadas inconstitucionais, né, em casos de omissão legislativa. Então, o primeiro caso é lei inconstitucional, o segundo caso é omissão legislativa, né? Existe um direito que, para eu exercer, eu preciso de uma lei que regule um determinado dispositivo, e essa lei nunca vem, né? Se isso me causar, se essa omissão legislativa me causar prejuízo, em tese poderia ingressar com uma ação contra o Poder Judiciário, né? Contra a União, nesse caso, ou o Estado, né? Contra o Poder Judiciário Federal, estadual, não importa, buscando ser reparado. Né? Então, esses são os casos aí que a doutrina geralmente indica como possíveis, né, de existir numa eventual responsabilização. Tá? A mesma pergunta eles fazem a respeito: é possível o Poder Judiciário ser responsabilizado por seus atos, quando ele julga? Veja, senhores, aqui também, questão super tormentosa também, o pessoal ele começa dizendo o seguinte: olha, o Poder Judiciário, né, ele age respaldado naquilo que lhe é apresentado e a solução é dada de acordo com a lei e com a jurisprudência. Né? Evidentemente que quem exerce a função, né, é um ser humano e ele pode errar,
Mas todas as decisões de mérito, né, do Poder Judiciário, elas são passíveis de recurso, de serem examinadas por um tribunal, por um outro pessoal do Poder Judiciário, né, por uma instância superior, né. Então, isso já acaba meio que descaracterizando a possibilidade de responsabilidade do Estado por ato judicial, né. Porque é possível que uma decisão, mesmo que equivocada, ela seja revista nas instâncias do Poder Judiciário. A segunda coisa é que as decisões do Poder Judiciário chegam uma hora que ela não cabe mais recurso. Né? E não, além de não caber mais recurso, chega um momento em que aquela questão que ali foi decidida, de que não cabe mais recurso, ela não pode ser questionada mais por nenhuma outra ação. Né? Isso a gente chama de trânsito em julgado. Né? Ela se tornou imutável. Né? Isso é segurança jurídica. É imutável, sim, entre aspas. É possível você desconstituir uma decisão judicial transitada em julgado. Existem ações específicas para isso, mas em casos super específicos também, tá? Tanto na área civil quanto na área penal. Bom, e aonde é que o pessoal, quando aventa a possibilidade de o judiciário ser responsabilizado por atos, quais são esses casos? Seriam os casos de erro judicial, erro judiciário, né? Mas assim, a doutrina não é nada unânime, não é nada unânime. Tá? É difícil até falar, porque daí eles vão pontuar casos que são super específicos, né? Uns dizem assim, ó, só seria responsável, tem uns casos, por exemplo, não tem responsabilidade, não tem responsabilidade, pelos argumentos acima disso, né? Outros dizem assim, tem responsabilidade, mas só quando se dá no exercício da jurisdição penal, né? Quando o erro advém da jurisdição penal, né? E outros dizem o seguinte, não, vale tanto para a jurisdição civil quanto a jurisdição penal. E eles sempre batem assim na tecla do erro judiciário. Né? Ah, tá, mas qual o erro judiciário que é passível de responsabilização? Então, assim, é tudo muito abstrato ainda. Só estou apresentando para vocês essa discussão que existe. Tá? Bom, senhores, para a gente terminar, tem dois pontos aqui para falar, que é a reparação do dano, né, a ação regressiva, que eu meio que já acabei falando para vocês ali na parte final do parágrafo 6º, né? Mas dou umas pinceladas a mais aqui, eu acho que do ponto de vista prático, né? Então, por exemplo, quando eu estou dirigindo o carro da Receita, bato no teu carro, né? O que você faz, né? Você pode pedir o ressarcimento na via administrativa. Pode pedir o ressarcimento na via administrativa, né? Vai que, né? Vai que a Receita resolve pagar, né? Pode acontecer. Acho que não, né? Porque eles vão dizer o seguinte, né? Assim, eles vão dizer o seguinte, a regra é o parágrafo 6º do artigo 37, e você tem que acionar a União, não sou eu Receita. Né? Então, mas é possível você peticionar isso na via administrativa. Bom, se não der na via administrativa, lhe resta a via judicial. Aí você vai ter que procurar um advogado, entrar com uma ação de procedimento comum, ação ordinária, do réu vai ser a União, e essa ação ela vai ter como fundamento jurídico a culpa do serviço, a responsabilidade subjetiva, a regra do direito civil. Tá? A pergunta aqui, senhores, é se nessa ação que o réu vai ser a União, vai ser a pessoa jurídica de direito público, se a União pode denunciar a lide, se pode me denunciar a lide. Sabe o que é denunciação a lide? Vocês sabem o que é isso? Denunciação ali, já tiveram um processo civil? Alguém responde, por gentileza. Já tiveram denunciação à lide? É processo civil. Tivemos uma breve sobre a lide. Tá? Não. Tá. Tá. Lide é uma coisa, denunciação à lide é outra coisa.
Então, assim, senhores, existe lá em processo civil um tema que vocês estudam que se chama intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros. Tá? Ali tem oposição, denunciação à lide, litisconsórcio, tem mais um que eu não me lembro, processo civil não é minha área. Então, é assim, às vezes, na formação da relação processual, né, tem o autor, tem o juiz, a denunciação da lei serve para que uma das partes faça uma decisão de regresso. Olha, Bruno, você fez uma pergunta muito específica. Eu não sei responder essa pergunta específica sua, porque você é processo civil puro, tá? Mas eu vou explicar o que é denunciação ali de uma forma mais genérica. Tá bom? Na relação da formação processual, a relação processual, senhores, ela é triangular, né? Então, ela tem num polo o autor, no outro polo tem o réu, e distante, equidistante do autor e do réu, você tem o juiz no meio, né? É como se fosse um triângulo. Então, geralmente, assim, é um autor, um réu, tal. O autor, às vezes, quando ele entra com ação contra o réu, né, na verdade não é contra o réu, né, é em face de, né, a palavra, a técnica é diferente. Mas, enfim, isso não é igual. Quando você entra com a ação contra o réu, ele, quando ele vai responder, ele vai dizer, cara, não sou só eu que tenho que estar nisso aqui, não. Isso aqui tem mais gente que participou e tem que responder junto comigo. Aí o réu, na contestação, aí eu não lembro se é na contestação, ele faz uma peça apartada, não lembro. Mas ele denuncia a lide um terceiro. E se o juiz aceitar, esse terceiro passa a compor o polo passivo. Ele se torna réu. Vocês entenderam o que é a denunciação a lide? Tá? Tem alguns casos, a denunciação a lide, ela só é admitida em alguns casos, tá? Lá no CPC. A minha pergunta aqui é a seguinte: quando você, particular, vai entrar com uma ação contra a União, porque um servidor da Receita está dirigindo o carro da Receita, no exercício das funções, bateu no teu carro, o réu da tua ação vai ser a União. A União pode me denunciar a lide, a União pode denunciar a lide, o servidor, o agente público que estava dirigindo o carro, para que ele componha junto com a União a relação processual? Sim ou não? O Anderson disse que sim, né? Senhores, a resposta, sim, tem divergência, tá? Tem divergência doutrinária aqui também, tá? Inclusive na jurisprudência. Mas o que tem prevalecido é não. Bom, quem responde é apenas a União. Porque se eu trouxer o servidor público para cá, veja, o processo contra a União, né, ele tem um regime jurídico, né, e o processo contra o servidor, ele tem um outro regime jurídico. E contra o servidor é uma ação de regresso, né, que é outro fundamento jurídico. Então, assim, quem vai sair prejudicado nessa história, se admitir a denunciação à lei, quem sai prejudicado é o particular, porque esse processo ele nunca vai acabar. Tá? Então, o que tem prevalecido é que não cabe denunciação à lei do agente público pela pessoa jurídica que é ré no processo de responsabilização do Estado. Tudo bem? Professor, só uma dúvida aqui. Se o próprio autor ali quiser colocar o servidor, mas como é a situação? Daí não teria a entidade pública que está chamando, mas o próprio autor. Pode ou não? Não, não pode, querido, por força do artigo 37 da Constituição. Porque o 37 diz que quem responde são as pessoas jurídicas. Não é o servidor. O servidor ele só responde depois. Quando existe condenação da pessoa jurídica transitada em julgado, ela paga o particular. Daí você sabe quanto que é o dano, o tamanho do dano. Ah, foi 10 mil reais, então agora eu vou entrar com uma ação de regresso contra o servidor para que ele me ressarce em 10 mil reais. Tá? O réu lá naquela ação é só a União. Tá bom? Entendi, obrigado. Por nada. Na verdade, é o correto, né, que é a parte mais forte, que é o próprio Estado, né? Mas eu tinha essa dúvida, porque eu, em algum estudo passado, tinha uma questão que falava que poderia ou não, estava meio dúbio, assim, nesse sentido, né? Porque, na verdade, sim, o correto é contra a União, e a União, depois que ela vai cobrar lá do servidor, se tiver dolo e culpa, enfim. Mas eu vi algum estudo que eu lembro que tinha que o
o próprio autor colocaria o servidor junto, né? Mas não é o comum, né? Não é o correto. Marcos, ó, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Da fonte que se extrai esse tipo de informação. Vocês viram que na aula de hoje, em vários momentos, eu disse para vocês, ó, esse tema tem controvérsia na doutrina e na jurisprudência. Não tem unanimidade, ou existe uma posição que está tendendo para esse ponto, né? Então, assim, não dá para afirmar categoricamente, né? Por exemplo, não cabe denunciação à lide. Eu não posso afirmar categoricamente. O que eu posso afirmar é o seguinte, que pela maioria da doutrina e da jurisprudência não é admitida denunciação à lide. Mas é possível você entrar com um processo contra a União e o cara a rolar como réu, lá, o servidor e o juiz deixar? É possível. É possível. A União, o cara vai entrar, a União, o servidor vai entrar com recurso contra essa decisão. Não posso fazer parte desse polo aqui. Se eu for responsabilizado, é depois. Primeiro quem responsabiliza é a pessoa jurídica, depois que vem em cima do servidor. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, assim, de onde é que você é extraído esse tipo de informação. Aula de YouTube, né? Aula de cursinho, você não sabe quem tá dando essa matéria, você não sabe as credenciais da pessoa que está dando essa matéria, né? Então você veja, às vezes a pessoa até passa assim um posicionamento pessoal dela, onde ela trabalha, né? Por exemplo, se você é um advogado da União, né? Você não vai querer, né, colocar a pessoa assim, que é a União. Mas aqui, dando aula, você não representa a União nem nada disso, né? Eu sou um particular professor dando aula e o meu compromisso aqui é com a técnica e com a honestidade intelectual dos assuntos que são ministrados em aula, né? Então, eu tenho que tirar de lado os meus posicionamentos e qualquer outra coisa, né, para ensinar o que acontece. Assim, tem muita discussão doutrinária? Tem, bastante, né? Veja, lá no STJ, eles dizem que é uma faculdade do Estado, a denunciação da lei. Então, eles não dizem que é obrigatório, é uma faculdade. Se for na doutrina, a doutrina diz, alguns pouquinhos admitem a denunciação à lei. A maioria não admite a denunciação à lei. Essa maioria que não admite, eles se dividem, porque cada um tem a sua razão para dizer por que não cabe denunciação à lei. E esse mesmo tipo assim de controvérsia existe na responsabilidade do Estado por ato judicial, na responsabilidade do Estado por ato legislativo. Quando, por exemplo, o cara que é preso preventivamente, fica 2, 3 anos preso preventivamente, sai a sentença e o cara é absolvido. E aí? Cabe indenização, cabe responsabilização do Estado? Se não tem uma posição assim, não dá para afirmar categoricamente assim, a gente tem que apresentar como é que está o quadro atual hoje. O quadro atual é de total divergência, não há convergência. Vocês entenderam? É por isso que essa aula aqui é muito bacana, porque ela toca em temas que são bacanas, eles são assim mais próximos da nossa prática, assim, pelo menos da prática de vocês, né? Pelo menos assim da vida de vocês, da vida cotidiana de vocês, né? Não que os outros não façam parte, eles fazem parte, que vocês ainda não conseguem ainda detectar que todo dia vocês estão perante a administração pública, vocês estão usando a administração pública, os concessionários, vocês estão se submetendo ao poder de polícia todos os dias, ao poder regulamentar todos os dias vocês são alvo de atos administrativos, todos os dias vocês usufruem de serviços públicos, né? E todo dia, assim, não todo dia, mas é possível que talvez vocês já tenham testemunhado, né? Uma ambulância, um carro de polícia batendo num carro de particular. Quando vocês virem isso, o que vai acender na tua cabecinha? É a aula de responsabilidade civil extracontratual do Estado. Né? Então é isso, senhores. Vocês têm mais alguma dúvida? Alguma participação? Alguma crítica?
Não? Tá bom, então. Ó, Marcos, depois você, por gentileza, lá, passa para o pessoal, tá, o e-mail do trabalho. E daí, pessoal, se vocês tiverem dúvidas em relação ao trabalho, o Marcos diz, já está no grupo. Ótimo, obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, né, pode mandar para o meu e-mail mesmo. Eu dou uma olhadinha lá e respondo para vocês, tá? Mas acredito que aquelas orientações lá já basta já para vocês iniciarem a elaboração dos trabalhos, tá? Mas não se preocupe, pode mandar pergunta. Agradeço muito a paciência e a educação com vocês me ouvem, a participação de todos vocês hoje, vocês participaram bastante, gostei. Isso aí só enriquece a aula, tá? E é isso, senhores. Cuidem-se, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Boa noite e bom descanso para vocês.